cometi a ousadia de ir lá no meio da reunião dizer o seguinte: olha, por que a gente não repensa o plano como um todo? Que era melhor eu fazer isso, porque eu não estaria comprometendo vocês, do que alguém na mesa ter que fazer. Eu só sou a presidente da ANAPAR, eu não represento a categoria do Bandestado. Da Bandesprev, desculpa. Bandestado já tem outro problema também. Então, o que a gente viu naquela reunião, né, Paulinho? Que a patrocinadora atendeu o pedido da Previc, mas num sentido de cumprir tabela. Nós vamos, conversamos e vai ficar desse jeito mesmo. Né? Se vocês não concordarem com isso, judicializem a questão. Né? E nós iríamos ficar então na mão da Previc. Né? Se eles mudassem aquele parecer do finalzinho de dezembro, tinha alguma chance de fazer isso, porque aquele parecer é sofrível, né? Mas eu conversei um pouco com o Vanderlei, que estava ao meu lado, a gente cochichou um pouquinho e falou: olha, Vanderlei, a gente precisa de comprometer o banco e a entidade com uma negociação. Tá? Não dá para sair dessa reunião sem nenhum compromisso futuro. Tá? Então a forma de comprometer naquele momento era acenar para uma discussão global do plano 2. Muito porque o seguinte, na nossa visão, este plano 2 ele tem um problema estrutural. Além da questão do serviço passado, que está fartamente documentado, a gente tem segurança absoluta de dizer que a origem, muito da origem desse déficit é o não pagamento do serviço passado. Ele tem outros problemas de premissas. Na hora que a gente fizer o ajuste dessas premissas, o déficit pode ser um pouco maior do que isso. O que nós dissemos lá naquele momento foi: não adianta fazer um ajuste pesado agora, daqui a 4 anos a gente está falando de fazer outro ajuste. Então vamos pensar o plano como um todo e quem sabe a gente desse limão faz uma limonada. Porque ali a gente já não estava discutindo mais. Houve um momento que eu achei muito interessante, que a representante do banco disse assim: olha, a gente pode até conversar sobre pagar um pouco mais dessa déficit, desde que vocês não chamem isso de serviço passado. Para nós não tem o menor problema, você chama isso do que você quiser. Fala que é ajuste para o futuro, fala o que você quiser. Nós não temos nenhum problema, nenhum amor ao nome, embora a gente tenha convicção que a origem é essa. Bom, então a gente estava pensando numa questão de fazer como é que a gente chama? Da gente fazer uma alteração desses planos. Bom, o meu para casa aqui é tentar explicar para vocês que alterações são essas. E a gente sempre começa a conversa definindo esses 3 conceitos aqui. Acho que vocês são todos formadores de opinião, já devem ter ouvido o apelido disso daqui, BD, CD, CV. Né? Traduzindo, são as modalidades dos planos de previdência que a gente tem no Brasil. Né? É um plano de benefício definido, de contribuição definida e de contribuição variável. Por que é fundamental a gente definir o que é cada um deles? Porque é a partir do conhecimento do que é cada um deles que a gente vai poder ver que mudanças fazer e se elas são benéficas ou não. O plano de vocês hoje plano 2 é um plano BD, de benefício definido. Né? Qual que é a característica desse plano? Ele é o que a gente chama de um plano mutualista. Né? O benefício deste plano o benefício programado e o de risco, ele é previamente contratado. No momento em que a gente entra num plano desse, nós já sabemos como é que vai ser o nosso benefício futuro. A gente contrata por antecipação, ok? Este plano tem uma outra característica, que é o que a gente chama de capitalização e concessão mutualista. Todo plano de previdência no Brasil, a gente tem que enxergar ele tem 2 momentos: a fase de capitalização e a fase de percepção do benefício, ok? Nosso sistema é de capitalização. O que significa? No momento da concessão do benefício, eu tenho que ter a reserva constituída para pagar aquele benefício.
A forma de constituir essa reserva é que é diferente em cada um destes planos. No plano de vocês, essa reserva é constituída de forma mutualista. Embora cada um de nós façamos a nossa contribuição mensal e a patrocinadora também, o cálculo desse benefício não guarda relação com a nossa contribuição individual. Num plano BD, o benefício ele é calculado a partir do salário. É a média dos salários menos o INSS. A diferença é a complementação da previdência fechada. Tá? Esse tipo de plano mutualista, ele é um plano que transfere renda, nos dois sentidos. Tá? Por quê? Você tem uma tabela de contribuição, mas o teu benefício não é calculado a partir do acúmulo individual da reserva. Não é? O benefício é calculado a partir do salário. E depois de calculado o benefício, você vai na reserva, que é a coletiva, e separa a parte individual de cada um. A gente chama de capitalização coletiva. Tá? É um plano em que muitos de nós vão pagar mais do que vão receber e muitos de nós vão pagar menos do que vão receber. E muitos nem recebem. Alguns, os que não pagaram, essa diferença de reserva é exatamente o tempo anterior. Todo plano de previdência BD nasce com o tempo anterior na sua origem. A discussão é como é que a gente financia esse tempo anterior. Tá? Geralmente, nesse tipo de plano, o benefício é vitalício, corrigido pelo índice de inflação, tá? E o risco é compartilhado entre participantes e patrocinadores. Tem gente que costuma falar algumas bobagens por aí, de que plano CD, ou plano CV, ou plano BD, tem plano que tem mais risco e plano que tem menos risco. Todos os planos de previdência têm rigorosamente os mesmos riscos. A diferença de modalidade significa quem é que está assumindo o risco. Nesta modalidade BD, o risco é partilhado pela massa, pelo conjunto e pela patrocinadora. O risco é coletivo porque o plano é mutualista. Depois da concessão do benefício, como é que é feito esse mutualismo? Quando eu calculo o benefício de um companheiro, né? O salário dele é 3 mil, o INSS paga R$1.000 para ele, ele vai receber do fundo R$2.000 de vitalício. Eu faço uma previsão de vitalicidade. Se a pessoa com 55 anos tem a probabilidade de viver até os 83. Então eu calculo com esta perspectiva, mas garanto a ele renda vitalícia, neste tipo de plano. Tá? Quando a gente fala que uma pessoa aos 55 anos vive em média até os 83, eu estou dizendo que alguém vai viver aos 90 e alguém vai morrer aos 60. Na média até 85, 83. Então, o mutualismo nesse tipo de plano, depois da concessão, é exatamente, pode ser entendido também como a compensação do risco de longevidade. Quem morre mais cedo deixa reserva por benefício de quem resolveu viver mais, tá? E aí a gente tem uma bobagem que todo mundo diz que, se eu morrer e não tiver dependente, o dinheiro fica para o fundo, ou fica para o plano, ou fica para fundação. Não, o dinheiro fica para o coletivo, para fazer a compensação do risco biométrico, tá? No meu plano eu não tenho dependente algum, tá? Eu sei que quando eu falecer, eu espero que aconteça lá daqui a uns 40, 50 anos, mais ou menos, tá? Alguém vai ter que pagar para minha conta. Se não der certo eu morrer antes, eu vou deixar essa reserva para o outro que teve mais sorte que eu. Tá entendido o que é mutualismo? No caso de você ter uma queda nas aplicações financeiras e ter um default no plano, o déficit vai ser dividido entre patrocinadora, participantes, ativos e assistidos. O plano é mutualista. Estamos todos no mesmo barquinho. Tá? Pode ser que alguém esteja lá na gávea, outros no porão, alguém no timão,
mas o barco é o mesmo, e a hora que afundar, independente de onde você estiver, não é? E esse barquinho, a patrocinadora está junto com a gente. Isso é um plano BD mutualista, tá? O que é um plano CD? Bom, explicar um plano CD é muito fácil. Tudo que eu falei até agora de um plano BD, vocês esqueçam, faz ao contrário, aí vocês têm um plano CD, tá? O benefício programado de risco, tá? Ele depende de montante acumulado individualmente. Neste tipo de plano, cada um de nós tem a sua continha. E vai sendo depositado o meu dinheirinho, o dinheirinho do patrocinador. Na hora que eu tiver que receber benefício, aquele montante individual é transformado em renda. Não depende do salário, nem depende do INSS. Depende do que eu paguei, do que rendeu o plano e do tempo que eu fiquei lá. Tá claro, gente? Tá? Planos que têm essa concepção com benefício de invalidez e morte pago integralmente pelo saldo de conta são planos muito ruins. Vamos imaginar um rapazinho de 18 anos entrou no banco, com 25 ele se aposentou por invalidez. Ele contribuiu 7 anos. Vai ficar aposentado por invalidez pelos próximos 45. O saldo que ele tem na conta não dá para pagar benefício algum. Tá? Mas existem planos CDs, a gente chama isso de CD puro, que é exatamente este desenho. Tá? Num plano BD, se ele tivesse inválido, seria salário menos INSS igual a benefício vitalício. Bom, tá aqui, capitalização individual, concessão individual, o benefício não é vitalício e ele é corrigido de acordo com a rentabilidade do plano. Eu calculo o benefício de várias formas. A primeira, eu, participante, posso optar por transferir o meu saldo, transformar o meu saldo em renda certa, 10, 15, 20 ou 30 anos. Se eu souber exatamente a hora que eu vou morrer, essa é uma boa opção, porque eu já sei exatamente como é que eu vou programar o meu benefício, tá? A outra opção é eu pedir um percentual sobre o meu montante. Eu tenho 500 mil e eu quero receber daqueles 500 mil 0,5% ao mês. Esses 0,5% é o meu benefício, que vai durar enquanto o dinheiro durar, o meu dinheiro. Neste tipo de plano não tem compensação entre longevidade ou não. E o risco deste plano, tá? Qual o risco? De eu viver mais do que o atuário calculou, ou da rentabilidade ser inferior àquela prevista. Esse risco é assumido integralmente pelo participante de forma individual. Porque se ele viver mais do que os 83 anos, ele corre o risco de não ter benefício. Em compensação, se ele viver menos, ele vai ter isso garantido, e se morrer antes, ele ainda deixa o resíduo do saldo que está na conta dele para a família, tá? O que sobrar. E a questão também da rentabilidade. Se você tem um plano com a rentabilidade crescente, você tem esse benefício por muito mais tempo. Em compensação, se você tem essa rentabilidade decrescente, você corre o risco de ficar sem benefício lá na frente. Está entendido, gente? Este plano, a patrocinadora tem risco zero. A única responsabilidade dela é fazer o aporte no momento da capitalização. Depois, o participante se entende com o mercado financeiro e com a longevidade dele e dos seus familiares, tá? Alguns desses planos, além de ter o benefício de risco de invalidez ou morte, alguns desses planos criam um benefício vitalício, tá? No caso de invalidez ou morte. No caso de benefício programado, é sempre saldo de conta, renda certa ou prazo indeterminado. De qualquer forma, é um plano que não tem vitalicidade. Este plano é o sonho dourado de todo e qualquer gestor de plano de previdência e da patrocinadora, porque ele transfere todo o risco para os participantes. Ok? O risco bom também, né?
porque a rentabilidade pode ser tão grande que o benefício seja maior do que seria num BD. Tá? É bom que a gente fale que quando a gente fala de risco, todos nós entendemos o risco ruim, né? Vai dar errado, mas tem um risco bom. Risco, na verdade, significa alguma coisa que não deu certo de acordo com o que eu planejei, mas o não dar certo pode ser bom. Posso ganhar na loteria, que também não é uma coisa planejada. Né? Então, quando a gente fala de risco, nós estamos falando de risco nos dois sentidos. Né? O problema é que um plano CD, se eu viver mais, que é um risco bom, para o plano é ruim, porque eu não vou ter dinheiro quando eu tiver velhinha. O outro tipo de plano que a gente tem, a gente chama de contribuição variável. Na verdade, ele é um híbrido dos dois planos anteriores. Tá? No momento que a gente está capitalizando, ele é conta individual, individualista na capitalização, só que no momento em que eu transformo o saldo da minha conta em benefício, ele volta ao sistema antigo de benefício definido. Aí ele é corrigido pelo INPC e é de forma vitalícia e passa a ser mutualista. Depois do benefício concedido, patrocinadoras e assistidos pagam eventuais riscos e recebem eventuais superados. Tá claro, gente? Deixa eu voltar um pouquinho mais. Neste plano, o risco dele, parte dele é da patrocinadora, parte dele é dos participantes assistidos e parte dos participantes ativos. Enquanto eu estou capitalizando, o risco é todo do participante. Que risco? Posso ter um investimento bom, meu saldo de conta cresce. Pode ter um investimento ruim, meu saldo de conta diminui. Eu posso ter, se eu antecipar minha aposentadoria, meu saldo de conta é pequenininho, meu benefício é pequenininho. Eu posso perder uma função no banco, diminui a minha capitalização, diminui meu benefício. Tá? Depois que esse valor é concedido, eu volto ao critério mutualista. Depois dele concedido, o benefício é imexível. Né? Ele é corrigido pelo índice de inflação e se houver qualquer problema, tanto de longevidade quanto de rentabilidade, o banco, patrocinadora e os participantes assistidos rateiam aquele eventual déficit. O que não se pode é abaixar o benefício uma vez concedido. Tá? A gente chama este plano de plano misto ou plano de contribuição variável. Este tipo de plano foi criado, a ideia foi concebido pelo conjunto de participantes que tinham planos BDs e que as patrocinadoras vieram impondo os planos CDs. Então a gente, no processo de negociação, quando eu falo a gente, é a gente mesmo. O primeiro modelo deste plano foi criado na Fundação CESP, o segundo na Previ, que é o plano 2 da Previ, e o outro na Forluz, né, em 97 ainda. A gente pode mexer nesses contratos de previdência, gente. O que eu chamo de contrato? Quando cada um de nós aqui entrou no banco, eu entrei lá na CEMIG, eu assinei um termo, tá, dizendo que eu conhecia o regulamento do plano que eu estava e que eu aderia àquelas regras e que eu concordava com elas, certo? Este é meu contrato previdenciário. A Lei 109, ela tem 3 artigos que tratam da mudança de planos de previdência. É o artigo 17, o 25 e o 33. O 17 é um negócio muito, muito complicado, porque ele diz assim: as alterações nos planos de previdência valem para todos a partir da aprovação dos mesmos pelo órgão fiscalizador, que é a Previ. Ressalvado o direito adquirido de quem já está em gozo de benefício ou é elegível ao benefício, e o direito acumulado. Falado assim é muito legal. O grande problema é que a gente não tem ideia do que vem a ser esse direito acumulado. O direito adquirido, eu particularmente tenho absoluta certeza do que é.
O camarada se aposentou naquelas regras, ele tem direito àquelas regras enquanto ele estiver vivo. Ponto. Ah? Embora tenha algumas pessoas dentro do nosso sistema que não acreditem muito nisso, não. Eles acham que, inclusive para aposentado, você pode mudar o plano atingindo aos aposentados. O problema é o direito adquirido, direito acumulado, tá? Porque não há nenhuma regra escrita em lugar nenhum do nosso sistema que diz como é que eu calculo o direito acumulado e como é que eu transito entre um plano e outro. Ao longo dos anos, nós temos assistido uma enxurrada de alteração de planos e de contratos, por consequência, cada um dentro da sua modalidade. E o que o órgão fiscalizador, que é a Previc, estabelece como parâmetro é o seguinte: o que a lei não proíbe, está permitido. Então, como a criatividade humana não tem limite, vocês podem imaginar o que é que a gente tem assistido por esse Brasil afora em termos de alteração desses contratos previdenciários.